Graças a Deus. Pode colocar aí, minha irmã. Deus os abençoe. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Nós estamos numa série de mensagens sobre milagres. E eu pedi a Deus uma palavra para essa noite. E Deus me levou num texto. Um texto que eu quero falar com você nessa noite. Pega a sua Bíblia. João capítulo número 20. João 20. Nós vamos ler os versículos 30 e 31. João 20, 30 e 31. A intenção da exposição da palavra não é te convencer, não é fazer com que você mude o seu parecer, não. A intenção da palavra é expor a verdade. E uma vez que a verdade é exposta, você vai se posicionar diante dela. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de... Agora, se eu não estou vivendo milagres, a culpa não é de Deus, a culpa não é da palavra, a culpa não é da igreja, a culpa deve ser minha, porque eu não estou exercendo a fé necessária para que o milagre aconteça. Eu aprendo que milagre é a resposta de Deus à minha fé e não à minha necessidade. Necessidade, todo mundo tem necessidades, mas Deus, Ele não responde à sua necessidade, Ele responde à sua fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso exercer a fé, eu preciso me aproximar de Deus para que os milagres aconteçam. E eu quero profetizar que milagres vão acontecer na sua vida. Milagres tão extraordinários que não vai ter como explicar. Aleluia, eu vou de novo. Não vai ter como explicar. O melhor milagre é aquele que você não consegue explicar, só consegue viver. Você só consegue viver. É o melhor milagre que se pode viver na face da terra. Quem achou João 20, versículos 30 e 31? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros milagres, algumas traduções, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Olha o 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E você diz: amém e graças a Deus. João, ele vai escrever acerca dos milagres que Jesus operou na terra. Só que ele não está preocupado em apresentar o milagre, ele está preocupado em apresentar aquele que realiza os milagres. E quando ele começa a dizer o relato que nós lemos, ele diz que Jesus, ele operou muitos milagres na presença dos discípulos. Então, quando os discípulos andavam com Jesus, eles começaram a visualizar, eles começaram a ver que aonde Jesus passava, milagres aconteciam. E ele vai dizer que nem todos estão relacionados nesse livro, nem todos os milagres que Jesus operou estão mensurados, escritos nesse livro. Ele está dizendo que Jesus fez tanto milagre, que não dava para anotar tudo aquilo que Jesus fez, porque aonde eles chegavam, um milagre acontecia, uma resposta acontecia, um sinal da parte de Deus se manifestava. Aí ele diz: mas os milagres que foram escritos, esses milagres que você consegue ver, que você consegue ler, que você consegue meditar, eles foram escritos apenas para uma coisa: o quê? Para que você creia que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Então ele separou alguns milagres, alguns sinais, para que quando você lê, você entenda que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que não haja dúvida que Jesus é o Jesus que opera grandes sinais e grandes maravilhas. O texto que nós lemos termina dizendo, conclui dizendo: e para que você tenha vida em teu nome. Existe uma vida e existe a vida em abundância.
A vida normal é quando você encontra com Jesus, mas a vida em abundância é quando você se relaciona com Jesus. Ele está dizendo: a vida que eu tenho para você é uma vida abundante, é uma vida maravilhosa, e eu quero profetizar que esse ano de janeiro a dezembro, Deus vai nos conceder uma vida abundante, uma vida leve, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida para a glória do nome do Todo-Poderoso. Quem concorda com isso, reage nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a história de Israel, a história de Israel é curiosa porque Deus, ele olha e quer levantar uma nação. Ele quer levantar uma nação que vai representá-lo na terra. Ele podia pegar o Egito, que era a maior potência do mundo antigo, a primeira e maior potência do mundo antigo, e transformar o Egito em pessoas que iriam representar ele na face da terra. Mas Deus, ele vai na contramão daquilo que o homem entende que é fácil. Deus pega um homem comum, já velho em idade, avançado, frustrado porque não tinha filhos, o seu nome é Abraão, e fala: através de você eu vou constituir uma grande nação. Olha que coisa linda. Deus pega quem não podia e faz ele viver algo extraordinário. Deus faz promessas para esse homem, promessas tão lindas, tão maravilhosas, que parecia impossível de se realizar. Mas na medida que ele foi andando com Deus, as promessas começaram a se cumprir. As promessas começaram a se cumprir. Na medida que ele andava com Deus, as promessas se cumpriam. Eu vou ficar aqui até você entender. Na medida que ele andava com Deus, as promessas se cumpriam. Não entendi, pastor. Não tem promessa cumprida sem ter a presença do Todo-Poderoso. Na medida que eu ando com ele, a presença vem, e aonde a presença está, os milagres começam a acontecer. Eu não sei você, mas eu decidi que esse ano, de janeiro a dezembro, eu não quero me afastar dele, eu não quero ficar longe dele, porque eu quero viver uma vida de milagres. Ele faz promessa para o povo, ele conduz o povo, ele corrige o povo. Cutuca o vizinho e fala assim: Deus também corrige. Não, você não falou, ficou com medo. Dedo de profeta. Fala: Deus também corrige. Uma coisa é seu pai e sua mãe te corrigir, uma coisa é seu pastor te corrigir, outra coisa é quando Deus vai te... Deus permite situações que nos aprisiona para nos corrigir. O povo ficou 430 anos no Egito sendo corrigido por Deus. Depois é solto, o povo se perde. Ele permite mais 70 anos na Babilônia. Era Deus corrigindo o povo, porque aqueles que representam a Deus não podem andar de qualquer jeito, não podem andar de qualquer maneira. Eu tenho que falar isso aqui. Aqueles que representam Deus na terra não podem andar de qualquer jeito, não podem andar de qualquer maneira. Aí Deus vem e corrige. Ele só corrige o filho que ama. Ele só corrige em quem tem interesse de fazer algo extraordinário, para que o seu testemunho venha alcançar muitas vidas, muitas pessoas. Deus faz uma promessa extraordinária para esse povo e fala: eu vou me manifestar no meio de vocês, eu vou aparecer como homem, na figura de homem, e quando eu aparecer vocês vão saber que o enviado chegou, que o Messias chegou, o ungido chegou. Pastor, como é que eu vou saber? Os sinais vão acompanhar, os sinais vão se manifestar. A antiga aliança, o velho pacto, o Antigo Testamento, todo ele vai apontar para Jesus, o Messias, aquele que consegue e opera milagres, aquele que faz milagres extraordinários acontecer. Quando você lê de Gênesis a Malaquias, tudo o que vai acontecer tem que apontar para Jesus. Tudo o que acontece da antiga aliança é uma sombra, apontando para aquele que é muito maior. O sinal é pequeno perto daquele que vai se manifestar. Vou falar de novo: o sinal é pequeno perto daquele que vai se manifestar. Coisas que aconteceram no passado que você acha extraordinário, o mar se abrir, as pragas chegarem, o Jordão se abrir, é pequeno perto daquele que vai se manifestar.
Quando você viaja é comum, você na estrada, quando está chegando naquela cidade que você quer, a placa que avisa que a cidade está chegando é pequenininha. Mas quando você chega na cidade, você vê uma cidade enorme, gigantesca. Assim também é o nosso Deus. Os sinais só estavam apontando para aquele que viria, para aquele que se manifestar. Tem alguém comigo aqui? Então o que aconteceu com Moisés, com Davi, não se compara com o que vai acontecer na nossa vida. O que aconteceu com os profetas do passado não se compara com o que vai acontecer nos nossos dias, porque eles tinham o Espírito Santo pela metade, por um tempo, mas nós temos o Espírito Santo integral. O poder dele foi liberado, a autoridade deles. Fala com seu vizinho, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Se ele não é, pelo menos profetiza. Fala, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Quem está comigo, diga amém. Quem quer ir embora, diga aleluia. Quem quer ficar, dá glória a Deus. Vou ficar com a maioria. Preste atenção. Paulo aos Gálatas vai dizer: Jesus da plenitude dos tempos, ele se manifestou, ele nasceu. No tempo certo, no tempo exato, Jesus apareceu. Ele veio como homem, ele veio como homem. E Jesus, quando aparece como homem, ele inicia o seu ministério aos 30 anos de idade. Preste atenção aqui em mim. Aos 30 anos, Jesus começa a manifestar o poder, os sinais, os milagres. E aqui vai acarretar, que vai alcançar muitas pessoas da sua época. Muitas pessoas, diretamente e indiretamente, vai ser tocado pelos milagres que Jesus realizara. E eles estão de boca aberta. Por que isso está acontecendo? Será que ele mesmo é o Messias? Será que ele mesmo é aquele de quem a promessa dizia? Como pode? O filho da Maria, o filho do José, aonde ele passa as coisas mudam, as coisas acontecem. Quando Jesus começou o seu ministério, Israel nunca viveu tanta manifestação de milagres como nos dias de Jesus, nunca. Em toda a história, todos os profetas que passaram, ninguém viveu uma experiência como aquela que Jesus trouxe em seus dias. Então o que Jesus trouxe foi maravilhoso, foi grande, foi poderoso. Os milagres que ele trouxe foi extraordinário. Coisas que nunca tinham acontecido começaram a acontecer, ao ponto que quem estava perto começou a se indagar: quem é esse? Quem é esse? Eu quero ler alguns textos com você. Olha comigo João capítulo 7, versículo de número 31. Olha o que estavam dizendo acerca de Jesus. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, tinham dúvida se era o Cristo, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Eles estão dizendo: não é possível, ele só pode ser o Cristo, porque se ele não for, o que vier tem que fazer muito mais sinal do que ele. O que ele está fazendo é extraordinário. Leia comigo João capítulo 11, versículo 47. Logo após Lázaro ressuscitar, olha o que o povo está falando dele. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas. O que nós vamos fazer? Porque esse homem, ele é extraordinário. Eu não sei como é o Jesus que você criou na sua mente, mas o meu Jesus, ele é extraordinário. Leia comigo João capítulo 21, versículo 25, o último verso do livro de João. Olha o que diz: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus... Não, você não está aí não. Que Jesus... E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém.
Ele está dizendo, aqui ele faz uma figura de linguagem, ele usa hipérbole. Ele está aumentando, dizendo, se eu fosse escrever, se eu fosse narrar tudo o que ele fez, eu demoraria muito tempo. É muita coisa que Jesus fez, não dá para conter em alguns livros. Eu vim te dizer, aquele Jesus daqueles dias, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e a minha Bíblia diz que ele será o mesmo eternamente. Levante as mãos aos céus, por 30 segundos adore aquele que não muda, adore aquele que não tem variação, aquele que não perdeu o poder, aquele que não perdeu a autoridade. Levante as mãos, pastor, mas eu entrei aqui, pastor, só Deus sabe como eu entrei. Então adore, porque enquanto você adora, o poder dele é liberado. Enquanto você adora, os milagres começam a acontecer. O que chama a atenção não são só os milagres. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Não são só os milagres, a quantidade de milagres, mas como ele operava esses milagres. Quando nós vamos para o primeiro milagre que Jesus operou, transformar a água em vinho, João capítulo 2, verso 11, fala com os irmãos, está escrito. Tem gente que não gosta de ler Bíblia, mas aqui é uma igreja bíblica. João 2,11 diz, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Agora preste atenção nisso aqui. E manifestou a glória do Pai. É isso que está escrito? Leia comigo. E manifestou. Lembra que ele veio como homem. Mas quando ele foi manifestar, ele manifestou a sua. Era aí, gente. Ele está dizendo, quem diz que eu perdi a minha glória? Quem diz que eu anulei a minha glória? Para começar os sinais e os milagres, a minha glória vai aparecer. Aqui está dizendo, eu e o Pai somos um. E eu vim manifestar a minha glória. E os seus discípulos creram nele. Quando a glória de Deus começa a entrar no ambiente, aqueles que estão acompanhando começam a crer. Aqueles que tinham dúvida, perdem a dúvida e falam, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Todo-Poderoso. E eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. O que vai acontecer, não vai haver dúvida, que foi Deus quem fez, que foi Deus quem realizou, que foi Deus quem operou. A glória dele está neste lugar, a glória dele está neste ambiente, a glória dele está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Quem concorda com isso, dá um sinal para o céu nessa noite. Fala comigo, Jesus tinha glória. Fala forte, fala, Jesus tinha glória. Agora leia comigo Mateus capítulo 9, versos de 2 a 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pastor, você está acabando? Estou. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, perdeu a chance de dar um grito, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então primeiro, Jesus tem a glória, Jesus tem, mas Jesus também tem autoridade. Não foi lhe dada a autoridade, ele disse, eu tenho autor. O Pai não precisou entregar, porque aquilo já pertence a Ele. E aonde tem glória, aonde tem autoridade, tem sinais.
tem maravilhas, tem perdão, tem paralítico levantando, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo transformadas, tem a glória de Deus sendo manifesta. Eu vou ficar aqui, eu não sei como você entrou, eu não sei qual milagre você precisa, mas o Jesus que nós servimos, Ele tem a glória, Ele tem a autoridade, Ele tem. Fala com seu irmão, não para por aí não. Lucas 8,46, vamos, é Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Jesus: alguém me, porque bem conheci, que de mim saiu, tem glória, tem autoridade, e tem glória, tem autoridade, tem. Eu não sei porque você tem dúvida. O nosso Jesus tem glória, o nosso Jesus tem autoridade, e o nosso Jesus, Ele tem poder. Jesus tinha a glória, Jesus tinha a autoridade, e Jesus tinha o poder. Isso é tão violento que até os dias de hoje, o tempo já passou, 2000 anos se passaram. Quando você ora em nome daquele que tem glória, que tem autoridade e tem poder, os demônios batem retirada, a enfermidade não resiste, os milagres começam a acontecer. Eu vou de novo que você não entendeu. No nome de Moisés não funciona, no nome de Elias não funciona, no nome de Davi não funciona, mas quando você fala em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, quando você usa a autoridade que há no nome de Jesus, os milagres começam a acontecer. Eu vim aqui dizer, meu irmão, volte a usar o nome de Jesus, porque no nome dele tem glória, tem autoridade e tem poder. Os discípulos viram e viram os milagres acontecendo. Qual era a forma que Jesus fazia milagres, pastor? Pelo menos 3. Pelo menos, prega comigo em nome de Jesus. Pelo menos 3 formas ele fazia milagre. Primeiro, pelo toque dele. Fala comigo, o toque dele. Um dia um cego de nascença chegou diante dele e falou: preciso ver, eu quero ver. Ele cuspiu, fez um lodo, pegou e tocou. Por que tocou? Acredita-se que aquele cego de nascença não tinha um globo ocular. Então ele toca na terra e pega e forma um globo e coloca nos olhos daquele rapaz. Escute isso. Pelo toque dele o milagre acontecia. Pelo toque, Jesus falou: vai lá no tanque de Siloé, se lave e volte, porque você vai voltar a ver. Aquele homem foi e voltou a ver, voltou a enxergar. Tudo porque Jesus tocou, tudo porque Jesus. Existem momentos que Jesus vai precisar tocar em nossa vida, situações que fogem ao nosso controle, situações que nós não conseguimos mais controlar, situações que parecia que estava debaixo do nosso domínio, mas perdeu-se o domínio. Aí Jesus, com um toque, o que está fora do lugar volta para o lugar, o que se perdeu agora é encontrado. Com um toque, os milagres começam a se manifestar. Então a primeira forma que Jesus operava milagres era através do seu próprio toque. Quando ele tocava, os milagres aconteciam. Pastor, é só assim? Não. Segundo, pelo toque nele. Uma coisa é ele tocar, outra coisa sou eu tocar nele. Fala com seu vizinho: hoje você tem a chance de tocar em Jesus, porque ele está aqui. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela foi, atravessou a multidão, foi por debaixo e tocou na orla. E ele falou: de mim saiu poder. Alguém me. A Bíblia diz que aquela mulher foi por baixo, foi adorando. E quando ela foi por baixo adorando, ela conseguiu tocar
tocar. Porque tem gente que quer resposta por cima, mas por cima você não consegue. Primeiro tem que descer, e depois que você desce e toca, os milagres começam a acontecer. Sabe o que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer? O nariz estava muito em pé, a soberba estava muito alta, estava muito altivo. Eu vou baixar você um pouquinho para quê? Para você se humilhar, voltar a me adorar, e quando tocar em mim, o milagre que você precisa vai acontecer imediatamente. A terceira forma. Então, primeiro, quando ele me toca. Segundo, quando eu toco nele. E terceiro, quando ele libera uma palavra. Eu amo esse. Quando ele libera uma, você não precisa de muita coisa, só uma palavra. Basta uma liberada a seu favor, para os milagres começarem a acontecer. Escute isso, Pedro ficou a noite inteira e não pescou nada, cansado, lavando as redes. Jesus dá uma palavra para ele: Pedro, volta para o mar, lança agora do lado direito. Ele fala: Senhor, eu fiquei a noite inteira e não pesquei nada, mas sob a tua palavra, sob a tua palavra. É debaixo de uma palavra que vai funcionar, meu filho. É debaixo de uma palavra que os milagres vão voltar a acontecer. É debaixo de uma palavra que os céus vão voltar a se abrir sobre a tua vida. É debaixo de uma palavra que as coisas vão se endireitar. É debaixo de uma palavra. É debaixo de uma palavra. Eu sei que você quer arrepio, você quer tanta coisa, mas uma palavra dele basta. E se ele liberar uma palavra, se prepara, o milagre vai acontecer. Os milagres que Jesus operou revelava a sua divindade. Ele e o Pai eram um. Revelava a sua bondade, a sua misericórdia. As pessoas iam até ele porque sabiam que ele era bondoso, que ele era misericordioso. Hoje não mudou. O tempo não mudou, as pessoas não querem compromisso, mas quando o negócio aperta, eles sabem onde buscar. Quando o negócio estreita, eles sabem para onde correr. Não mudou. Não mudou. Quando o bolso aperta, você fala: eu vou lá, porque ele pode abrir uma porta onde não existe. Quando a doença já começa, você fala: eu vou lá, porque o médico falou que é o fim. Mas se Deus liberar uma, ali mostra a bondade de Jesus. Os milagres mostram a misericórdia que Ele tem para conosco. E não só isso, mostra o seu governo sobre todas as coisas. Quando Ele opera um milagre, está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Jesus, Ele fez milagre em pessoas. Ele curou cegos. Ele fez o coxo voltar a andar. Ele fez o mudo falar, o surdo ouvir. Ele fez milagres extraordinários em pessoas. Ele fez, Ele operou. A sua passada na terra aconteceram essas coisas extraordinárias. Pastor, por que hoje não está acontecendo como antigamente? É porque nós não estamos reagindo com a fé necessária. Nós não estamos buscando a forma necessária. Se você pegar a igreja primitiva, o povo ia na igreja todos os dias. Hoje 2 cultos já se torna muito para ele. Antigamente o povo se entregava, era oração de manhã, de tarde, de noite. Você faz um culto de oração, vem meia dúzia de gato pingado, porque eles não conseguem viver o que o povo vivia antigamente, mas querem resultados e milagres iguais, não tem como. Jesus operou milagres em pessoas. Até depois da morte Ele operou milagres. A filha de Jairo morta, Ele chegou lá, fez ela levantar e ficar de pé. O filho da viúva de Naim, ele já no cortejo fúnebre, Jesus tocou, o menino teve que se levantar naquele esquife, se assentar. O próprio Lázaro, seu amigo, padecendo de uma enfermidade, morreu. Jesus chega 4 dias depois. E alguém falou: não dá tempo mais, porque já se passaram 4 dias e o pior, cheira mal. Ele fala: então é hoje que o milagre vai acontecer. Que enquanto para você parece impossível, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Eu concluo dizendo, olha isso, João capítulo 20, versos 30 e 31.
Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Hoje você não vê Jesus como um corpo físico, não. Hoje ele está na figura de Espírito. João 4:24, porque Deus é Espírito. Então para de ficar querendo sensações fortes para viver milagre. Para de ficar querendo coisas grandes para viver milagres, sendo que tudo que você precisa é do nome de Jesus. Vou repetir, tudo que você precisa é do nome de. E hoje eu orando a Deus, eu falando com Deus sobre milagres, sobre sinais, sobre prodígios, Deus me fez lembrar de um texto de Elias. Eu quero ler esse texto com você para você entender, e aqui a gente ora. Elias, ele viveu tanta coisa extraordinária com Deus. Ele falava e Deus assinava embaixo. Ele viu fogo cair do céu, ele viu chuva descer, tudo advindo das suas profecias, da sua palavra. Mas certa feita, a Jezabel, ela ameaçou ele de morte. Ele entrou em uma crise terrível, ao ponto que ele queria abandonar o seu propósito. A crise interna de Elias era tão terrível que ele foi para o deserto, pediu para si a morte. Deus envia um anjo para fortalecê-lo. Deus quer pôr ele de pé. Só que chega uma hora que Deus quer falar com Elias. Chega uma hora que Deus quer se manifestar a Elias. Eu quero ler com você 1 Reis 19, do 11 a 13. Leia comigo. 1 Reis 19, do 11 a 13, para a gente orar nessa noite. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. O Senhor falou: fica no monte que eu vou falar com você. Sai para o lado de fora, eu vou falar com você. Fica posicionado que eu vou falar com. Toca o vizinho e fala assim: Deus ainda fala. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Verso 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele queria viver uma experiência extraordinária com Deus. E quando ele pensou que a experiência que iria acontecer ia ser através do vento, a força do vento, a violência do vento, ele se preparou para ver Deus, e Deus não estava no vento. Deus não estava no sopro do vento. Deus não estava na ventania. Mas a Bíblia continua dizendo que depois do vento veio um terremoto. Ele falou: é agora. Só Deus sabe fazer tremer a terra como ninguém. Então eu vou apresentar, porque Deus vai falar através do terremoto. Já que não falou no vento, vai falar do terremoto. E quando ele se apresentou, Deus não estava no terremoto. De repente Elias viu fogo, muito fogo, chamas de fogo. Ele falou: esse é o Deus que eu sirvo, o Deus do fogo. Já que não estava na força do vento, não estava na violência do terremoto, está no poder do fogo. É no fogo que ele vai falar comigo. Quando ele se apresentou, Deus não estava no fogo. E para concluir, a Bíblia diz que de repente ele escutou uma voz. Ele escutou uma... O que ele escutou, gente? Uma voz mansa e delicada. Sabe o que ele pensou? Não pode ser. Mas quando ele se apresentou, Deus estava na voz mansa e delicada. Pastor, não entendi. Tem dia que o milagre que você quer não está no terremoto, não está no fogo,
não está no vento. Aí você corre de um lado para o outro, fala, vamos lá que lá eu encontrei a igreja do foguinho. Você chega lá, o fogo parece que vai ser consumido. Aí você chega lá, vê Deus falando com todo mundo, de menos com você. Alguém fala, eu conheço agora a igreja do vento, rapaz. Chega uma hora que passa um vento, os vasos é tomado, roda de um pé só, igual lagartixa na parede. E começa assim, te diz o Senhor, é isso que te digo. Aí você vai no vento, quando chega lá, o vento fala com todo mundo, de menos com você. Alguém fala, olha, eu acho que não vai acontecer nada na sua vida. Eu acho que nada vai mudar. Aí você vem para um culto como esse, não arrepiou, não pulou, não girou, mas de repente, uma voz sussurrou aí dentro. Uma voz delicada e mansa. É aquela voz que nos convence do pecado, da justiça, sabe aquela voz? Sabe aquela voz? Sabe aquela voz que é inconfundível, mais mansinha. Eu comecei a me perguntar que Deus é esse que faz a terra tremer, mas quando quer sussurra perto do meu coração. Que Deus é esse que faz fogo cair, mas quando quer falar baixinho, ao ponto de me conectar a Ele, falar, eu não preciso gritar porque eu estou do seu lado, Elias. O maior milagre que vai acontecer nesses dias não é cura, não é sinais, não é prodígio, não é maravilhas. É Deus falando mansinho com você e você podendo ouvir falar, eu sinto Deus neste lugar. Porque só fala manso quem está perto, quem está do lado. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? Você não precisa de provas minhas que eu sou poderoso. Você não precisa mais de fogo caindo do céu. Você não precisa mais de chuva. Você precisa ouvir a minha voz dizendo, ei Elias, eu estou aqui. Ei Elias, eu vim te restaurar. Ei Elias, eu vim alinhar você ao propósito. Porque fora do propósito você não funciona. Fora do propósito você não tem alegria. Fora do propósito seu semblante é caído. Fora do propósito você não consegue romper. Você não consegue avançar. Ô Elias, eu vim te animar e dizer, o mesmo Deus do fogo é o Deus que sussurra na calada da noite dizendo, eu ainda estou aqui. Ainda que todos te abandonem, eu, o teu Deus, jamais te abandonarei. Fica de pé. Fala com seu vizinho, Deus não precisa te impressionar mais, meu filho. Eu vou repetir, Deus não precisa mais nos impressionar. Ele só precisa nos restaurar e nos alinhar. Você restaurado e alinhado, ninguém consegue te resistir. Ninguém consegue te segurar. E nessa noite nós vamos pedir a Deus para que Ele venha nos restaurar por dentro, para que Ele venha nos alinhar. E na medida que a presença dEle for conectando a você, milagres como curas começarão a acontecer. Sinais, maravilhas, prodígios vão começar a acontecer. Eu queria que nesse momento você, com toda a seriedade que esse momento exige, eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, mas não olhe para ninguém nesse momento. Não desvie o teu olhar nesse momento. Porque quando Ele se aproxima para sussurrar, Ele está dizendo, eu estou restaurando você por dentro. Eu estou alinhando você ao propósito. E enquanto a presença dEle vai chegando perto de você, as curas começam a acontecer. Os milagres começam a acontecer. Enquanto eu falo com você, eu sei que tem pessoas aqui que estão enfermas. Saúde debilitada. Tem pessoas que não contou nem para o cônjuge que está vivendo com vergonha, com medo, esperando o resultado do médico. Mas o médico dos médicos está aqui. E ele sussurra para você, eu conheço
você por dentro e por fora. Eu sei que tem dias que nós queremos fogo, queremos terremoto, queremos vento forte, mas tem dias que tudo que Ele vai liberar é um sussurro, dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui. E na medida que a presença dEle te envolve, Ele começa a tocar em estruturas do teu corpo, áreas do teu corpo, que precisa de um toque dEle, que precisa de um toque dEle. E nós oramos nesse momento. Começa a tocar, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Passa em revista agora nos olhos. Passa em revista agora nos ouvidos, no nariz, na boca, na garganta. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Começa a tocar nas estruturas agora. Coração, toca, 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 toca. Pulmões, esôfago, toca, toca. Faz o milagre acontecer. Toca no estômago, toca no fígado, toca no baço, toca na vesícula, toca, toca, toca. Aquilo que só o teu filho sabe que está enfrentando, aquilo que só a tua filha sabe que está enfrentando, toca, toca no intestino, toca nos rins, toca. Toca, Senhor, toca agora, toca na bexiga, toca na próstata, toca, Senhor. Toca no útero, no ovário, toca, Senhor. Toca na mama, toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. E faz o milagre acontecer, Senhor. Faz a resposta chegar, Senhor. Toca nas articulações, nos músculos, toca, Deus. Toca agora, Senhor. Toca nas pernas, no joelho, no tornozelo, nas articulações. Toca nas veias, nas artérias, toca. E faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós liberamos milagres, nós liberamos milagres, sinais. Vem com a tua presença neste lugar, vem com os teus sinais neste lugar, e faz todo o mal ser extraído, ser arrancado de dentro de nós. Vem agora, Espírito Santo, vem agora, doce Espírito, e faz a obra que o homem natural não consegue fazer. Faz a obra que só o Senhor pode executar. Libera o sobrenatural sobre a tua igreja, libera o sobrenatural sobre a tua casa. Assim como os discípulos viram os milagres, nós queremos ver os teus sinais, os teus milagres dessa noite. Abre os céus e toca em nossa vida, para a glória do teu santo nome.
E o maior milagre que você precisava era a presença. Era a presença. Só que quando a presença se manifesta, os sinais começam a aparecer. Tem pessoas que saem dessa reunião hoje e quando chegar em casa, o milagre vai acontecer. Tem pessoas que quando usarem o banheiro, algumas coisas vão ser eliminadas do seu corpo.